Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui da Semana HIT. Bem-vindos ao 5º dia, espero que vocês estejam aproveitando aí as aulas, estejam aproveitando essa revisão baseada em questões. Tenho certeza que vai ser um diferencial aí na sua finalização das provas no final do ano, tá? Aproveitem aí, vejam com calma, vão pausando, tentem responder as questões e ao longo das aulas a gente vai respondendo junto com vocês. Aproveitem! Hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento infantil e os principais transtornos aí para você acertar a questão na sua prova. O que a gente vai falar então? Sobre todo o desenvolvimento neuropsicomotor, focando aí no que você tem que saber para sua prova de residência, e vamos falar dos dois principais transtornos do neurodesenvolvimento que caem em prova, que são o TEA e o TDAH. Começando pelo desenvolvimento em si. Você já sabe, dá um pause, tenta responder, a gente vai respondendo junto ao longo da aula. Primeira questão da USP São Paulo 2022. SURSE 2022. SUS Bahia 2022. SUS São Paulo 2022. Unifesp. Vamos lá, então. A gente sabe que o desenvolvimento neuropsicomotor, ele já se inicia na concepção. Então, já começa lá desde a gestação. Ao nascer, eu sei que esse bebê tem um cérebro ainda muito imaturo. Por isso, ao longo dos primeiros anos de vida, conforme esse cérebro vai crescendo, vai amadurecendo, eu vou tendo mielinização desses circuitos, eu vou permitindo que esse bebê tenha as aquisições motoras e das outras áreas de desenvolvimento. Então, esses marcos de desenvolvimento, eles marcam um desenvolvimento, uma maturidade desse sistema nervoso. Por isso, nesses primeiros anos de vida, aí nos primeiros 0 a 2 anos, 0 a 3 anos, que é o maior momento aí de crescimento cerebral, eu sei que eu tenho uma janela de oportunidades. Então, se eu fizer um segmento adequado dessa criança, se eu perceber algum atraso, alguma coisa fora do esperado para o desenvolvimento, eu consigo intervir precocemente, começar a minha reabilitação e melhorar o desfecho neurológico aí de desenvolvimento dessa criança. Esses marcos do desenvolvimento, eles foram tirados lá do desenvolvimento infantil típico, ou seja, de crianças que não têm nenhuma alteração neurológica, certo? E eles que servem de base para comparação com as outras crianças. Na minha avaliação do desenvolvimento, tem 3 coisas principais que eu preciso avaliar. A primeira delas são os marcos em si do desenvolvimento, mas eu não vou avaliar só isso. Além dos marcos do desenvolvimento, eu vou avaliar o perímetro cefálico, ou seja, se esse meu cérebro tem que crescer, eu vou avaliar o crescimento desse cérebro pelo PC, além dos marcos de desenvolvimento. E eu também vou avaliar a presença de alterações fenotípicas, ou seja, ver se essa criança tem algum marcador aí de síndrome genética que pode vir com alteração de desenvolvimento, certo? Eu tenho várias escalas para avaliar desenvolvimento infantil, 2 principais, a escala Bayley, que ela é um pouco mais sofisticada, e a escala de Denver 2, que é uma escala de triagem, tá? Uma pergunta que às vezes cai em prova é até qual idade que eu posso usar a escala de Denver 2. Eu posso usar até os 6 anos de vida. Quais são as principais áreas aqui do desenvolvimento? Principais áreas para você saber para sua prova. São 4. Desenvolvimento motor grosseiro, que são aquelas aquisições, como o próprio nome já diz, grosseiras. Então, é sentar, é andar, é correr. Desenvolvimento motor adaptativo ou motor fino, que vai controlar aí a parte das mãos, né? Essa motricidade fina, principalmente das mãos. Desenvolvimento pessoal social, como que essa criança interage, como que essa criança se relaciona, certo? E por último, o desenvolvimento de linguagem, que vem muito associado ao bom funcionamento tanto da audição quanto da visão. Em relação especificamente ao desenvolvimento motor, eu sei que o desenvolvimento em si, ele tem aí um caminho a ser seguido, é um caminho previsível. O desenvolvimento motor, mais ainda. Eu sei que a criança começa com aquisições crânio-caudais e próximo distais.
certo? Isso é uma coisa para a gente ter na cabeça. Então, a primeira coisa que o bebê vai controlar é a fixação aí da musculatura ocular. Então, o bebê recém-nascido, ele não tem muito essa fixação ocular. No primeiro mês de vida, aí primeiro para o segundo mês, ele já passa a conseguir fixar o olhar. Depois disso, então aqui, né, crânio-caudal, começo por cima. Eu passo a ter o meu sustento cefálico, sustento aí, controle da minha musculatura cervical. Depois eu passo a ter o controle adequado do tronco e dos membros superiores. Por último, do quadril, essa criança senta, e aí lá no final de tudo, eu vou ter o controle de membros inferiores que vai permitir que essa criança fique de pé, certo? Essas etapas, elas são gradativas e elas são previsíveis. Então, para uma criança, ela ter o controle de tronco e de membros superiores, ela precisa já ter o sustento cefálico, certo? Em relação especificamente ao desenvolvimento adaptativo, motor fino, eu sei que essa criança começa, então, eu falo que ele é próximo distal, certo? Então, pensando lá em posição anatômica, essa criança começa com apreensão palmar reflexa, né? O bebê nasce, qualquer coisa que você encosta na mão dele, ele faz o reflexo de fechar a mão, certo? Depois, ele vai passar a pegar mesmo aí voluntário. Essa pega, primeiro, ela é cúbito palmar, então primeiro eu pego com essa parte, depois ela passa a ser palmar, e por último, ela vai passar a ser a pinça, né? Que a pinça primeiro é assim, depois ela passa a ser uma pinça fina, certo? Em relação ao tônus, o tônus também faz parte do meu desenvolvimento aí motor. Quando o bebê nasce, ele tem um tônus predominantemente flexor, tanto é que lá na reanimação neonatal, uma das coisas que a gente avalia é: o bebê tem um tônus adequado? Qual que é o tônus do bebê? Igual aí da imagem, ele tá com as pernas fletidas e com membros superiores fletidos, certo? Além disso, ele tem uma hipotonia aqui da musculatura cervical. Então, o bebê aí tá fletido, mas tá lá com a cabeça mais para baixo. Nos primeiros meses de vida, conforme esse bebê, esse cérebro vai amadurecendo, eu vou reduzindo esse meu tônus flexor para que no segundo semestre eu passe a ter essa alternância, eu consiga ter outros ganhos de desenvolvimento motor. Essa criança consegue sentar, consegue rolar, até que ela consiga andar. Em relação aos reflexos primitivos, os reflexos primitivos, eles são fisiológicos ao nascimento, eles devem estar presentes ao nascimento, marcando uma imaturidade esperada do sistema nervoso ao nascimento. Conforme esse sistema nervoso vai se desenvolvendo, eu vou tendo essa mielinização, eles devem desaparecer. Ou seja, a partir do momento que eu tenho o controle voluntário daquela área do corpo, eu não posso ter mais reflexo primitivo daquela área do corpo. Se eu falei que é crânio caudal, os meus marcos, o desaparecimento desses reflexos primitivos também vai seguir a mesma ordem, certo? Então, primeiro eu vou ter o controle aqui cervical e membros superiores. Quais são os meus primeiros reflexos aí que vão desaparecer? O tônico cervical, certo? E o reflexo de procura, aquele que eu encosto no bebê, né? E ele vai procurar para amamentar, né? Para amamentação. Eles, em geral, aqui desaparecem entre o terceiro e o quarto mês. O desaparecimento desses reflexos primitivos, ele varia muito de acordo com a literatura. O que você precisa saber é mais ou menos o momento em que eles desaparecem. E para eu saber isso, eu preciso lembrar dos marcos de desenvolvimento. Se eu já tenho o marco de membros superiores, eu não vou ter o reflexo primitivo de membros superiores. Ou seja, preensão palmar, que é esse que a gente falou, que é aquela pega involuntária, certo? E o reflexo de Moro, aquele que eu levanto a criança e solto ela, né? E aí ele vai ter essa extensão e esses abalos de membros superiores seguido de choro. Aqui eles vão desaparecer mais ou menos com 4 a 6 meses. E o cutâneo plantar, que vai ser em extensão no bebê, né, no lactente, e a preensão plantar, que é a mesma coisa, encosto na sola do pé, esse bebê vai ter aí o fechamento desses dedos ao redor da coisa que você colocou. Coloquei o dedo, ele vai fechar os dedinhos do pé. E o cutâneo plantar, que é aquele que eu faço o estímulo aí lateral, e ele vai responder com uma extensão desses dedos, certo? Aqui, se o meu último controle é de membros inferiores, esses reflexos que são de membros inferiores, eles vão desaparecer aí até 15, 18 meses de vida. Quais são os marcos em si do desenvolvimento que você precisa saber para a sua prova? Aqui são muitos. A ideia não é que você decore, porque isso aqui é impossível. Você precisa ter uma noção do que é esperado em cada faixa etária para você acertar a sua questão. Então,
eu sei que um bebê recém-nascido, aí do momento de recém-nascido até o primeiro mês de vida, esse bebê, ele prefere observar um rosto humano, ele tem atenção ao rosto humano. Quando ele tá em decúbito ventral, né, tá lá de barriga para baixo, ele consegue minimamente elevar essa cabeça. Ele já reage ao som e a minha postura é relacionada àquele meu tônus flexor. Então, pernas e braços fletidos, a cabeça lateralizada e eu tenho os reflexos primitivos. Entre 1 e 2 meses de vida, ou seja, com 1 mês ele pode estar fazendo, no final do segundo mês de vida, né, quando ele completa 2 meses, ele já deve estar fazendo essas coisas. Um grande marco aqui é o sorriso social, quando a criança passa a interagir e passa a sorrir. Além disso, ela passa a abrir as mãos voluntariamente, né? O bebê recém-nascido, ele tá sempre com a mãozinha fechada. Aqui, no final do segundo mês, ele já tem que ser capaz de abrir essa mãozinha. Outra coisa, esse bebê já passa a emitir alguns sons, ele já passa a vocalizar. E ele tem movimentação aí dos 4 membros. Dos 2 aos 4 meses, ou seja, com 2 meses ele começa a fazer, no final do 4º mês ele já deve estar fazendo. Qual que é o meu grande marco aqui? Sustentação cervical. O bebê no final do 4º mês de vida ele já tem que estar com o sustento cervical bem estabelecido. Além disso, essa é uma criança que já tem maior interação social. Você vai conversar com ela, ela presta atenção, ela tem atenção no que você está fazendo, ela tem alguma resposta à sua conversa com ela, certo? Outra coisa aqui, ela já passa a segurar alguns objetos. E aqui, essa parte de vocalização fica mais intensa, é uma criança que já dá gargalhada, que já faz outros sons. Dos 4 aos 6 meses, ou seja, começa lá com 4 meses, no final do 6º mês já tem que estar acontecendo. Essa criança, ela já tem mais interesse nas coisas que estão na frente dela, você coloca uma coisa na frente dela, ela vai tentar pegar e vai, obviamente, levar para a boca. Além disso, se você fizer algum estímulo sonoro, ela já vai tentar localizar de onde está vindo esse estímulo. E um outro grande marco aqui é que no final do 6º mês, essa criança já tem que ser capaz de rolar. Ela está lá deitada, ela consegue mudar o decúbito. Dos 6 aos 9 meses, ou seja, começa com 6 meses, no final do 9º mês, a criança já deve estar fazendo. Primeira coisa, ela já consegue brincar de esconde-achou, né? Você se esconde a hora que você aparece, a criança já acha graça, né? Ela já consegue interagir dessa forma aí da parte social. Ela já transfere coisas de uma mão para outra e passa a duplicar sílabas, mas aqui ainda sem sentido. Ela fala papá, mamá, mas não significa mamá de mãe nem papá de pai, certo? E aqui é uma criança que já consegue sentar sem apoio. Só lembrar, com 6 meses eu começo lá a introdução alimentar. Então, para eu começar a introdução alimentar, essa criança já tem que conseguir sentar, certo? Dos 9 aos 12 meses. Então, começa com 9 meses, com 12 meses já tem que estar fazendo. É uma criança que imita as coisas que você faz, então ela já dá tchau. Ela começa a conseguir fazer a pinça, certo? Ela não pega mais assim, ela passa a pegar assim. E aqui ela já fala algumas palavras incompreensíveis. Você vai conversar com ela conversa com você. Você não entende o que ela fala, mas ela tem interação com você. E aqui é uma criança que já fica de pé e passa a andar com apoio. Dos 12 aos 15 meses. Surge com 12 meses, deve estar presente no final aí dos 15 meses. É uma criança que já mostra o que ela quer, você pede para ela fazer uma coisa, ela já faz, pega tal coisa, ela pega. Dá tchau, ela dá tchau. Ela consegue pegar objetos, pegar blocos e colocar dentro de uma outra coisa, né? Pega blocos e coloca na caneca. Aqui, no final do 15º mês, ela já tem que ser capaz de falar uma palavra, e aqui esse falar já é uma fala com significado. Então, ela fala mamá chamando a mãe, certo? E também um outro marco importante aqui no final do 15º mês é que essa criança já deve estar conseguindo andar sem apoio. Quais são outros marcos aqui importantes para sua prova de residência? Dos 15 aos 18 meses, essa criança deve estar falando aí pelo menos 3 palavras e com 2 anos de vida, né, com 24 meses, ela deve ser capaz de fazer frases com 2 palavras. Quero água, me dá, coisas do tipo. Como que eu vou interpretar esses meus marcos do desenvolvimento, então? Isso aqui é o que está lá na nossa caderneta de saúde da criança do Ministério da Saúde.
Se essa criança tiver um perímetro cefálico alterado, ou se ela tiver alguma alteração aí fenotípica que me faça pensar em síndrome genética, ou se ela não tiver marcos da faixa etária anterior, ou seja, ela tá com 5 meses e ela não tem os marcos ainda da faixa etária aí de 2 a 4 meses, essa criança tem um provável atraso do desenvolvimento. O que eu vou fazer com essa criança? Não vou ficar perdendo tempo, eu já vou encaminhar essa criança para uma avaliação adequada. Segunda situação, eu tenho um alerta para o desenvolvimento. O que é isso? Essa é uma criança que não tem pelo menos um marco da faixa etária em que ela está. Ou seja, ela tem 5 meses, então lá entre 4 e 6 meses, ela não faz alguma coisa que ela deveria estar fazendo nessa faixa etária, mas faz os marcos da faixa etária anterior. Ou isso, ou uma criança que tem fator de risco para atraso de desenvolvimento. Uma criança prematura, uma criança num ambiente aí de família complicado, uma criança que ficou internada há muito tempo, que teve um agravo de saúde importante. O que eu vou fazer para essa criança? Ela tem um alerta para o desenvolvimento, eu vou orientar a estimulação para esses pais, orientar a estimulação de desenvolvimento e eu vou marcar um retorno precoce em mais ou menos 30 dias. Se essa criança tiver todos os marcos da faixa etária atual e a faixa etária anterior, ela tem um desenvolvimento adequado. Uma outra grande situação que eu preciso tomar cuidado. Uma criança que tinha os marcos e perde os marcos. A criança já sentava, aconteceu alguma coisa, ela parou de sentar, encaminha essa criança. Não é esperado que uma criança perca marcos de desenvolvimento que ela já tinha adquirido. Então vamos ver aqui essa questão da USP de 2022. Menina, 11 meses, foi prematura de 35 semanas, pesou 210, sem intercorrências. Tá na consulta de hoje e a mãe fala que a bebê não engatinha e ela está preocupada. Refere que a criança imita a mãe ao bater palmas, faz movimento de pinça, reage a uma conversa como se estivesse respondendo. O que é isso? Isso é o jargão, né? Mas com sons incompreensíveis. É isso aí. Não fala nenhuma palavra. Fica em pé com apoio, não engatinha quando colocada de bruços. Qual das alternativas? Fala aí sobre a avaliação do desenvolvimento. Bom, eu tenho uma criança de 11 meses que tem um fator de risco, que foi ter nascido com 35 semanas, que foi ter nascido prematura, mas a princípio, todos os marcos que ela falou são os marcos da faixa etária dela, certo? Lá entre 9 e 12 meses, ela já imita as coisas, né? Imita gestos, faz a pinça, faz o jargão e já fica de pé, com apoio, anda com apoio, certo? Tá tudo certo, ela tem um desenvolvimento adequado para a idade, não preciso de nenhuma intervenção. Só um adendo aqui dois adendos na verdade. Primeiro, lembrar que na criança prematura eu vou avaliar os meus marcos de desenvolvimento pela minha idade gestacional corrigida, ou seja, pela idade que o bebê deveria ter nascido. Ah, a data provável do parto foi em março, eu vou contar a partir de março, certo? Não vou contar pelo momento em que a criança cresce, pelo momento em que a criança nasceu, certo? E a segunda coisa, lembrar que engatinhar não é um marco obrigatório. A maioria das crianças engatinha, mas tanto é que o engatinhar nem tá aí como um marco de desenvolvimento na caderneta de saúde da criança, certo? Se a criança não engatinhar, ela vai passar de sentada para andando, tudo bem, tá? SURS 2022, consulta de puericultura, bebê de 4 meses, ele quer saber quais são os marcos do desenvolvimento esperados nessa faixa etária. Então, bebê lá de 4 meses, vamos ver. Arrasta-se, fica em pé com apoio, socorro, né? Bebê de 4 meses, ele ainda não fica de pé. B, rola no leito. Não, né? Rolar é um marco obrigatório no final do 6º mês. C, senta sem apoio, leva objetos à boca, rola no leito e sorriso social. Sentar também é um marco obrigatório aí de 6 a 9 meses. D, observa sua própria mão, segue com o olhar até 180 graus, grita, sustenta a cabeça, agarra um brinquedo colocado em sua mão. Exatamente, esses são todos os marcos esperados para um bebê de 4 meses. SUS Bahia 2022. Menina de 80 dias, nascida de parto vaginal, sem intercorrências, está lá no posto de saúde na primeira consulta. É a segunda filha, está em aleitamento materno, tem aí algumas queixas de choro, crescimento e desenvolvimento está tudo bem, PC tá tudo bem. O que ela tem? Ela já tem sorriso a estímulos, não tem marcha reflexa, que é aquele meu reflexo primitivo, né, que eu seguro o bebê,
pendo ele um pouquinho mais para frente, ele tá de pé e aí ele vai fazer a marcha aí numa superfície plana, certo? Não tem marcha reflexa. Quando deitada, ela tá deitada, eu vou puxar ela para sentada, ela não tem um sustento cervical. Tudo bem, né? Ela tem só 80 dias. Não tem outras alterações de exame físico, ele quer saber qual que é a interpretação de desenvolvimento dessa criança. Muita gente, eu acho que ficou em dúvida dessa marcha reflexa, né? Mas a marcha reflexa, ela é um reflexo primitivo que desaparece aí mais ou menos com uns 2 meses mesmo. Então, essa criança tá com desenvolvimento normal, ela tem sorriso social, ela ainda não tem o sustento cefálico, que ela obrigatoriamente deve ter com 4 meses, certo? PC tá normal, o que essa criança tem? Tem um desenvolvimento normal para a idade. SUS São Paulo, desenvolvimento no primeiro ano de vida. A. No primeiro mês, observa-se uma extensão dos membros? Não, espera-se uma flexão dos membros. B. Apreensão palmar reflexa dura cerca de 9 meses. Não, aquele reflexo, né, da mão fechar com as coisas que você encosta e desaparece aí com 4 a 6 meses junto com o reflexo de Moro. C. Aos 2 meses, deve sustentar-se quando levantado pelos braços. Não, né? Aí eu já preciso ter uma sustentação cefálica muito bem estabelecida, que ela vai surgir aí com 4 meses. D. A mudança de decúbito, ou seja, rolar, ocorre a partir do 6º mês de vida? Não, ocorre a partir do 4º mês de vida e ela é obrigatória no 6º mês. E. Apreensão polegar indicador, ou seja, a pinça, inicia-se por volta dos 8 meses de vida. Mais ou menos isso mesmo, 8, 9 meses. Então, aqui letra E. Unifesp 22, menino 1 ano e 2 meses, acompanhado na UBS desde o nascimento, tem um crescimento e desenvolvimento adequados. A mãe está preocupada porque o bebê fala pouco, ainda não anda sozinho, a outra filha nessa idade já falava e já andava. Aí você avalia o bebê e você vê que ele fica de pé com apoio, ele já troca passos, faz a pinça, aponta com o indicador o que ele quer, fala aí algumas palavras. Qual é o diagnóstico mais provável do desenvolvimento? Então, eu tenho um bebê aí com 14 meses, que já fica de pé com apoio, ainda não anda sem apoio, faz a pinça, já aponta o que quer e fala palavras. Tá tudo dentro do esperado, certo? Essa criança tem um desenvolvimento motor grosseiro, motor fino e de linguagem dentro do esperado. Vamos falar agora especificamente sobre o transtorno do espectro do autismo. Olha aí essas questões, depois a gente vai responder. Então, SURSE 2022. FAMERP 2022 e CESP-E 2022. O que é o TEA, né? O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é permanente, ou seja, ele não tem cura e ele tem uma gravidade variável, ou seja, é um espectro, né? Eu tenho desde TEAs muito leves até TEAs muito graves com muita manifestação. A gente sabe que os transtornos de desenvolvimento em geral tiveram um aumento da prevalência nos últimos anos. Isso vem associado aí a maior sobrevida de prematuros, a maior sobrevida de crianças com doenças crônicas. Nos Estados Unidos, essa prevalência chega até a 1 para 59 crianças, 1 para cada 59 crianças, sendo mais frequente no sexo masculino, mais ou menos aí 4 meninos para uma menina. A gente sabe também que o TEA, ele é multifatorial, né? Eu tenho uma interação de fatores, tanto genéticos quanto ambientais. O que eu já sei que é associado? Idade avançada dos pais, crianças que nasceram antes do tempo, né, que nasceram prematura, ou nasceram de baixo peso, um peso menor aí de 2.500 gramas, ou com antecedente de asfixia aí perinatal. Outro fator de risco aqui, negligência de cuidados, né, de todos os aspectos, e alguma exposição a medicações ou algumas substâncias aí pré-natais, substâncias maternas, tá? Como que eu vou caracterizar o meu TEA? Eu sei que o TEA é composto por 2 grandes alterações. A primeira dela é essa dificuldade de se comunicar e de interagir em ambientes sociais. E a segunda delas é o comportamento ou os interesses do tipo repetitivo ou restrito. E para o paciente ter o diagnóstico de TEA, ele precisa ter as 2 manifestações. Esses sintomas, eles vão ser mais visíveis, né, mais fáceis de ser percebidos aí entre 12 e 24 meses. No Brasil, esse diagnóstico é bem mais tardio. E isso é um problema, por quê? Porque se a gente falou lá no começo da aula de desenvolvimento
que nos primeiros anos de vida eu tenho essa janela de oportunidades para melhorar o meu desfecho, para intervir, fazer reabilitação para esse paciente, se eu tenho um diagnóstico tardio, eu não tenho mais essa janela de oportunidades. Então, esse é um tema muito falado atualmente, a SBP, inclusive, fez manuais sobre TEA, né, para o pediatra geral, justamente visando aí no diagnóstico precoce, permitindo uma intervenção precoce que melhore o prognóstico desse paciente. O TEA muitas vezes não vem sozinho, ele vem associado a outras doenças, por exemplo, deficiência intelectual, mas não é todo paciente com TEA que vai ter deficiência intelectual. O próprio TDAH também pode vir junto com o TEA e algumas síndromes genéticas, por exemplo, a síndrome de Down também, que é mais associada ao desenvolvimento do TEA. Especificando aqui como que eu vou pensar em transtorno do espectro autista. Primeira grande manifestação, essas dificuldades de comunicação e interação. Como que eu vou ver isso? Como que a questão vai te passar isso? É uma criança que não faz contato visual, que prefere ficar sozinho, não gosta de ficar com outras crianças nem com outras pessoas. Uma criança que não responde quando é chamada pelo próprio nome, que tem dificuldade em entender e até de expressar os próprios sentimentos ou de entender sentimentos de outras pessoas. E aqui vem também o atraso de fala, né, os distúrbios de linguagem que são muito associados ao TEA. Segunda grande caixa aqui de manifestações do TEA, lembrando que as duas têm que vir juntas, são os comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos. Como que eu vejo isso aqui? Como que a questão vai te passar para você pensar em TEA? É uma criança que é muito inflexível com rotina, né? Ela não tolera nenhum tipo de mudança. Além disso, ela vai ter aqueles movimentos repetitivos, que são as estereotipias que são clássicas do TEA, né? Então, uma criança que fica rodando em torno de si mesmo o tempo todo, ou que faz aqueles movimentos repetitivos na frente dos olhos, tá? Essas crianças também têm um brincar do tipo incomum, ou seja, ela não consegue brincar com aquele brinquedo de forma lúdica. Então, por exemplo, ela pega um carrinho, ela não vai brincar de carrinho, ela não vai fingir que é uma estrada, ela vai pegar o carrinho e ela vai enfileirar vários carrinhos, coisas do tipo, tá? Esse brincar diferente. Essas crianças têm também uma alteração sensorial muito importante, tanto para mais quanto para menos. Isso vai levar a criança a ficar muito incomodada em ambientes com muito barulho ou com muita luz. Isso também vai levar essa criança a ter seletividade alimentar. Pacientes com TEA grave têm uma dificuldade alimentar aí muito grande, porque às vezes eles não comem praticamente nenhum tipo de alimento ou só comem uma consistência, às vezes não toma água, então são crianças aí que têm dificuldades bem importantes alimentares, principalmente no TEA grave. O meu diagnóstico é feito pelos critérios do DSM-5. E uma outra informação que você precisa saber para sua prova de residência é que a gente tem uma forma de triar o TEA, que é o MCHAT, que é essa entrevista que o pediatra aplica com os pais. São perguntas que o pediatra aplica para os pais. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que esse MCHAT seja feito para todas as crianças, pelo menos uma vez entre 16 e 24 meses de vida. Se eu tiver um resultado acima de 8, né, maior ou igual a 8, essa criança é considerada como alto risco e ela deve ser encaminhada para avaliação. Como que é o manejo do TEA? Para sua prova de residência, o que eles mais querem é que você saiba pensar nesse quadro clínico, né? Saiba pensar nesse diagnóstico. O que você precisa saber para sua prova? Que aqui no TEA eu vou ter intervenção precoce multidisciplinar, então terapias aí com psicopedagogas, com psicólogas, terapia ABA. Posso utilizar alguns psicofármacos que são prescritos aí ou por psiquiatra ou por neurologista pediátrico. Em casos de TEA grave, então risperidona, aripiprazol, não é o pediatra que faz esse manejo, tá? E muitas vezes essas crianças precisam de avaliação nutricional pela seletividade alimentar. Então vamos ver aqui as questões. SURSE 2022, no ambulatório, uma criança de 30 meses tem alterações compatíveis com TEA. Qual dos critérios abaixo certamente foram considerados? A. Capacidade limitada para fazer amizade com seus pares, assim como algum prejuízo na capacidade de iniciar ou manter uma conversação. Me parece boa, vamos ver as outras. Prejuízo limitado na espontaneidade de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse.
parece certa também, certo? Dificuldade aí de interação e comunicação. Vamos pular a C. D. Prejuízo limitado na atividade imaginativa, como representação de papéis de adultos, personagens de fantasia ou animais, falta de interesse em histórias sobre acontecimentos imaginários. Também está certa, mas vamos ler a C, perdão. Prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos não verbais, então atraso de fala, como contato visual direto, expressão facial, postura corporal e gestos para regular a interação social. Essa daqui é a melhor das minhas alternativas, considerando a idade do meu paciente, certo? Ele tem 30 meses de vida. Então, eu vou ver essas alterações mais simples, porque ele ainda é pequeno. Então, eu vejo essa ausência de contato visual, ele não tem aí a expressão facial, a interação social, tá bom? Então, essa daqui é a minha melhor alternativa. As questões de TEA, muitas vezes são questões difíceis, porque eles são textos muito parecidos. Então, é uma questão que você tem que ler com calma, e muitas vezes você tem que escolher a melhor alternativa, tá? FAMERP 2022, criança de 5 anos, levada pelos pais ao consultório. A escola tem se queixado de que a criança não acompanha os colegas no rendimento, não conversa com os amigos e professores. Os pais explicam que ele sempre foi difícil de lidar, se irrita muito quando tocam nele, faz escândalo quando tentam arrumar o cabelo. Isso demonstra aquela hipersensibilidade sensorial. Muitas vezes, esses pacientes com TEA, eles não conseguem ficar de roupa, eles não conseguem ficar de sapato, porque como eles têm essa hipersensibilidade sensorial, eles não aguentam esse estímulo, tá? Mas que adora brincar com dinossauros, inclusive suas primeiras palavras se relacionavam a esses animais, sabendo mais de 30 nomes diferentes. Isso aqui me demonstra esse interesse repetitivo, né, restrito. Durante a consulta, a criança quase não respondeu às indagações da pediatra, não tirava o olho de uma figura colada na balança. O que eu tenho aqui? Eu tenho um comprometimento de interação e comunicação social e eu tenho um comprometimento aí de interesse, de comportamento repetitivo e restrito. Então, a minha principal hipótese diagnóstica é o transtorno do espectro autista. E CESP. Avaliação do desenvolvimento é a etapa essencial na consulta pediátrica, vai além de conhecer os importantes marcos para cada faixa etária. O preceptor solicitou que fosse aplicado em um paciente o MCHAT, que permite ao pediatra, a partir de um determinado score de pontos, pensar principalmente na possibilidade de... Você só precisava saber que o MCHAT é uma triagem de autismo, letra C. E por último, vamos falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Questão do SUS São Paulo, 2022. O FPR 2022. E ANRIGS 2022. O TDAH, que a gente chama, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, que já se manifesta precocemente desde os primeiros anos de vida e também evolui aí, né, tem uma evolução persistente. No TDAH, uma característica bem importante é que essa criança ela tem um prejuízo funcional, prejuízo de suas atividades, tanto pela desatenção quanto pelo comportamento aí de hiperatividade ou impulsividade. Uma outra característica importante é que essa desatenção, essa hiperatividade, ela se manifesta em pelo menos 2 ambientes, certo? Pelo menos 3 ambientes, perdão, mais de 2 ambientes. A gente sabe também que o TDAH ele é mais frequente em meninos e ele tem uma alta prevalência aí de mais ou menos 7% da população. Aqui essas duas coisas também andam juntas, desatenção e hiperatividade, dependendo da criança, predomina um lado e ao longo da vida isso pode variar. Às vezes a criança predominava desatenção, passa a predominar a hiperatividade. Como que a questão vai te trazer, então, uma criança aí com manifestações de desatenção? Obviamente, ela não consegue manter a atenção, ou seja, ela comete erros por descuido, a criança parece não escutar o que você está falando, não segue ordens e não termina as coisas, perde as suas próprias coisas, esquece de atividades importantes e ela se distrai facilmente com estímulos externos. Quais são as manifestações aí de hiperatividade ou de impulsividade? Uma criança que não consegue ficar parada, sentada, ou seja, ela tá sempre se balançando, sempre fazendo alguma coisa. Aquela criança que muitas vezes os pais vêm com essa queixa que ela não para, que ela não desliga nunca, ela tá sempre elétrica, sempre ativa, não consegue esperar a sua vez, interrompe conversa, se intromete em coisa que ela não é chamada.
Como que vai ser meu diagnóstico, então? Meu diagnóstico também é feito pelo DSM-5 e um importante diagnóstico diferencial aqui é o transtorno de aprendizagem. A diferença do transtorno de aprendizagem é que ele vai se manifestar no ambiente escolar. Essa criança em casa não vai ter grandes problemas, certo? No transtorno de aprendizagem, essa criança vai ter queixa aí de desatenção, de hiperatividade, enquanto está no ambiente escolar. Aqui, a gente também tem uma possibilidade de avaliação diagnóstica e de triagem, que é esse SNAP-4. Ele também são perguntas aí a serem feitas tanto para os pais quanto para os professores. São perguntas aí para a área de desatenção e a área de hiperatividade. Mais que 6, pelo menos maior ou igual a 6 em cada área, sugere o diagnóstico de TDAH. O meu manejo aqui é feito com terapia comportamental, envolvendo inclusive os pais e os professores para aprender a lidar com essa criança. E eu posso fazer uso de psicoestimulantes aí, por exemplo, metilfenidato. Respondendo essa questão do SUS 2022, menina de 8 anos tem dificuldade de aprendizado há 6 meses. A professora relata que ela tem dificuldade de leitura e um comportamento hipercinético e muito ativo, não consegue manter o foco nas atividades escolares. Por enquanto, essa queixa aí vem da escola. Os pais referem que a filha é desatenta, ou seja, não é só na escola, e eles estão preocupados. Com base nesse caso, assinale a correta a respeito do TDAH. A. Dos transtornos do desenvolvimento é o mais raro na infância? Não, ele é bem comum, inclusive. B. O TDAH é mais frequente nas crianças do sexo feminino? Não, mais no sexo masculino. A etiologia engloba apenas fatores genéticos? Não, também é multifatorial. D. O eletroencefalo é fundamental para o diagnóstico? Não, o diagnóstico é clínico. Então, E. As crianças com queixas de desatenção e comportamento hipercinético ou impulsivo devem ser avaliadas para distúrbios auditivos e visuais. Isso é uma grande coisa também que às vezes cai em questão de prova. Porque, principalmente quando vem com dificuldade escolar, criança que não consegue prestar atenção, parará, você começa a sua avaliação pela avaliação tanto auditiva quanto visual. Você pede uma audiometria, você pede uma avaliação do oftalmo antes de dar esse seu diagnóstico de TDAH. O FPR 2022. Criança de 8 anos com agitação motora, impulsividade e desatenção. As notas da escola estão ruins e esse comportamento ocorre lá precocemente desde os 5 anos. Qual que é o meu provável diagnóstico? Tem uma criança aí com manifestações de agitação, de impulsividade, de desatenção, ou seja, eu tenho as duas coisas. Vou pensar no meu TDAH e aí o meu tratamento é feito com psicoestimulantes. Então, aqui, letra C. E, por último, a Higgs 2022, em relação ao TDAH, é correto afirmar: A. É um transtorno que usualmente aparece na infância ou adolescência, relacionado a alterações neurobiológicas e costuma apresentar melhora do quadro clínico com o uso de psicoestimulantes. Tá certo? B. É relacionado essencialmente com fatores culturais, práticas de determinada sociedade e as primeiras vivências infantis, modo como os pais ou seus substitutos educam e se relacionam? Não, né? C. São consideradas as principais causas: luz artificial, consumo de açúcar, deficiência hormonal e deficiências vitamínicas na dieta da criança. Não estão associadas a outras comorbidades psiquiátricas na vida adulta. Não, né? A gente sabe que é multifatorial e que ela pode vir associada a outras coisas psiquiátricas. E D. Abordagem focada completamente na relação do terapeuta com o paciente? Não, né? Então aqui minha melhor alternativa é a alternativa A. Espero que vocês tenham aproveitado aqui, finalizando aí o 5º dia da Semana HIT. Não esquece que amanhã tem mais. E não deixem de participar do nosso evento final aí no domingo, às 16 horas, no YouTube do Grupo Medicoff. Tchau, tchau, a gente se vê.